podcast do G7 Med. Estou aqui hoje com um querido amigo Renato Redorá, Rio de Janeiro, uma das cabeças mais inteligentes e um querido amigo para a gente bater um papo sobre um bloco de aulas que nós mostramos hoje que tratou sobre a suplementação. Eu brinquei lá que foi a história do Benjamin Butler, né, que veio desde a suplementação do idoso na osteoporose, passou pela suplementação na pessoa com diabetes, na pessoa com obesidade, na gestante e chegou na adolescente e na criança. E, Renato, primeiro eu queria que você falasse sobre a importância da suplementação de uma forma geral e depois que você focasse no que você ensinou hoje para uma sala cheia, né? Do que tem de importante e de mito aí na suplementação para a pessoa com diabetes. Ótimo. Primeiro, bem-vindo também e obrigado por atender o nosso pedido. Obrigado a você pelo convite. Muito feliz de estar aqui no Congresso e logo a primeira palestra está podendo dividir com você. Obrigado pelos elogios também, obrigado a todos que estão acompanhando. Bem interessante essa questão de suplementação. O que vale a todos entenderem é que a suplementação, assim como os remédios, também têm as suas normativas, né? A gente tem como falar quais suplementos que teoricamente têm mais benefício para os nossos pacientes, do que aqueles ainda que são hipóteses futuras para isso. Felizmente, várias academias e guidelines e artigos colocam qual suplemento seria a categoria A, B, C, para que você possa ter o uso correto e o melhor efeito no nosso paciente. Nós temos suplementos para pacientes que precisam ganhar peso, pacientes que vão fazer exercício físico, pacientes que competem, pacientes que têm algumas doenças específicas. Entender isso é importante para a gente saber como usar esse arsenal de suplementação nos nossos pacientes. Entendam que são suplementos, não são remédios. A gente está tentando favorecer aquele paciente por algum motivo ele não consegue ter acesso àquela substância, ou ele não consegue absorver, ou ele precisa dar algo a mais, por isso o nome é suplementação. O que foi interessante nessa palestra foi focar nisso, no que a gente pode trazer de benefício dos suplementos existentes para a população diabética. Então, o suplemento é um acesso que a gente precisa ter, que o paciente vai ter um benefício pela dificuldade dele conseguir aquilo na sua própria alimentação, ou pelo aquilo que ele demanda, seja uma doença, ou seja uma condição física, que você precisa dar a mais para ele. No paciente diabético, ele tem uma condição própria. Pacientes diabéticos são pacientes com uma doença crônica, é um paciente que vai favorecer mais doenças cardiovasculares, problemas imunológicos, é um paciente com mais idade, a grande maioria obeso e sobrepeso, onde ele vai incorrer em problemas ósseos, perda óssea, problemas de massa muscular, às vezes uma sarcopenia, até mesmo uma perda maior. É um paciente que, na grande maioria, vai desenvolver no sexo masculino o hipogonadismo, a falta do hormônio testosterona, e que muitos de nós, às vezes, não abordamos essas condições, seja as condições alimentares ou aquelas doenças associadas. Então, abordar a parte de suplementação foi tentar buscar esses pontos nesses pacientes. O que a gente poderia oferecer que pudesse ajudar, ou como quem estava assistindo, né, uma plateia cheia, né, foi pessoas em pé atrás, pudesse enxergar nesses pacientes, desde a idade mais velha, mais novo, do que ele pudesse enxergar, que ele pudesse perguntar e abordar os pacientes do consultório. Mas nesse aspecto, assim, a gente tem muitas dúvidas dos médicos que vieram hoje, a gente vai entrar nelas, mas quais são as dúvidas e as dificuldades que vêm do paciente no consultório, Renato? Vamos levar um pouco para a parte prática, assim, para a gente dar alguns recados, assim. O paciente que está, às vezes, com diabetes, e está sarcopênico, ou que está hipogonádico, certo? Como que vem essa demanda dele e como é que chega na necessidade da suplementação? Vamos para a prática. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quantos suplementos tem registrados nos Estados Unidos? Olha, eu não me atrevo a botar nos meus dedos das mãos, dos pés e de dedos de muitas pessoas juntas aqui desse congresso. Eu acho que deve ser... Como tem muito produto de marketing junto com, vamos deixar claro, né? Todas aquelas linhas, imagine tudo que é associado, junta tudo. Sei lá, 100 mil? Quase. 76 mil suplementos. Mandei bem. Mandou muito bem. É impressionante. E aí você imaginar o que realmente faz de efeito no nosso paciente. E a gente selecionou cada um 3, 4 para poder falar. Um arsenal de 76 mil é muita coisa, e muita coisa que a gente não tem a menor noção do que realmente vai trazer de benefício e que muitas vezes nos próprios relatos de artigos de uso, eles acabam estando associados àquele alimento que você quer estudar. Então vai usar uma creatina, ela carrega um monte de substâncias juntos. Vai fazer um outro suplemento, ele carrega um monte de vitaminas ou sais minerais. Não, e não tem um estudo da creatina no diabético
nefropata que toma tal remédio, que faz tantas horas de atividade por mês ou por dia, e que, ou seja, a miscelânea da complexidade desse paciente, muitas vezes, faz você usar bom senso, raciocínio clínico, né? Obviamente, a gente sempre baseia a nossa prática, para deixar claro, né, em evidência científica, né, em evidenciar, mas muitas vezes esse paciente ele é tão complexo que você vai buscar a evidência científica e já nessa balada aqui, Renato, né, uma coisa que vem sempre, né, você deve estar acostumado com essa pergunta, né? Eu tenho um paciente com diabetes, ele está sarcopênico, eu quero suplementar proteína, mas ele está microalbuminúrico, ou ele tem nefropatia. Vamos lá, né? Níveis diferentes aqui. Como que a gente lida com esse tipo de situação no paciente com diabetes? Esse é um paciente complicado para ele mesmo, né? O apoio nutricional é fundamental. Você imaginar que muitas frutas que ele acha que é natural vão estar restritas para ele. Mas é um paciente que você precisa suplementar. É um paciente que não pode ficar sem o advento da proteína. Que ele vai existir pelas faixas de deficiência renal uma limitação para o uso delas. Como é que você vai manejar esse paciente? Muitas vezes o que é interessante é imaginar que esse paciente é um paciente hipogonádico também. Ele pode favorecer de algumas situações, abordar esse paciente em pontos que podem vir a favorecê-lo. Um paciente que vai ter uma anemia, às vezes uma perda óssea. Nessa hora, a abordagem, tentar ver como é que está a testosterona, outros aspectos desse paciente vão favorecer que ele consiga fazer pelo menos aquela dosagem mínima ou a suplementação mínima de uma proteína ou de um suplemento para aquela questão renal dele. Não é fácil, é uma abordagem multidisciplinar. Nós temos o nefro, o nutricionista, a parte comportamental do paciente também envolvida é muito importante nessa hora. Maravilha. A gente, obviamente, surgiram muitas dúvidas, é difícil você num podcast aqui que está limitado entre 7 e 10 minutos a gente trazer tudo que foi discutido lá, mas eu queria que você deixasse como mensagem final desse podcast, assim, alguma dica prática de abordagem do paciente no consultório com diabetes em respeito de suplementação. Quais são as pérolas assim que vêm de bandeja para você? Esse é o paciente que eu preciso suplementar, esse é o paciente que eu não devo suplementar, ou que eu tenho que ter cuidado de suplementar. Então trouxesse nesses minutos finais aqui, Renato, um pouquinho da tua prática do dia, porque a aula foi maravilhosa, tá? Foi muito esclarecedora lá, mas eu queria agora aquele outro lado que não vem lá, né? O lado da prática do consultório, né? Então deixa pra gente a tua pérola final, por favor, tuas pérolas finais. Vamos lá, só imaginar hoje em dia que existe um termo chamado obesidade sarcopênica. Ninguém imaginou que um paciente obeso possa ter baixa massa muscular? Você imagina um paciente diabético. Ele é um paciente com uma grande chance de baixa massa muscular, uma dificuldade de realizar seus movimentos, ele tem algumas restrições importantes. Abordar esse paciente é importante porque todos chegam com alguma informação da internet, do YouTube, do TikTok, do amigo, vizinho, do influencer. As suplementações alimentares caem hoje em dia nas centenas de bilhões de dólares de gastos de consumo anual. E é justamente esse o gancho que você pode pegar no consultório. Ele chega com suplementos e você consegue direcionar para ele aquele custo todo grandioso que ele tem para o que ele precisa. Olha, você precisa desse suplemento. Você precisa dessa informação para você continuar o que você quer. Muitas vezes o suplemento vai te ajudar, muitas vezes até no seu controle glicêmico. Ele vai gastar menos e vai fazer uma coisa que vai ter benefício para ele. Então, e eu acho que às vezes vem até em detrimento de uma medicação necessária para aquele caso, né? Então, às vezes, tem paciente que vai deixar de usar aquela medicação que cairia como uma luva para o diabetes dele, para o controle dele, porque ele tem um gasto, então, carregado de suplementos, muitas vezes equivocados. Então, é isso. Sua prática foi excelente, porque o que ele carrega de custo de suplementos, ele pode estar dando um remédio que beneficiaria não só o controle glicêmico, mas a redução de morte e doença cardiovascular. E a gente sabe muito bem quais são eles. Hoje em dia, felizmente, até reduziram bastante o custo. Então, entenda, se você usa o suplemento, será que esse suplemento tem realmente alguma redução da sua glicose? E além da glicose, ele consegue reduzir morte e doença cardiovascular? Pode ter certeza que tanto o Mauro como todos os outros que vão palestrar aqui, vão falar para vocês, na verdade, eles sabem que o remédio tem um benefício a mais, que não é só o controle glicêmico, ou muito mais do que você espera. Pergunte ao seu médico. Fale para ele, doutor, o que tem de remédio hoje em dia que pode reduzir morte? Doença no meu coração ou doença no meu cérebro? Ou até mesmo proteger meu rim? Pergunte que você vai ficar surpreso da resposta que ele vai te dar. Muitíssimo obrigado, Renato Redorá, Rio de Janeiro, uma das cabeças mais inteligentes aí na área da medicina desportiva, da endocrinologia. E tenho muito só a agradecer em nome do G7 aqui por essa conversa muito fácil e prática aqui que eu tive com você agora. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Até breve. Até breve.